O dia 13 de abril de 2021, nos estúdios da Conte FM, o embate entre o técnico e o político. A pauta, o protocolo do tratamento da Covid-19 na UTI do Hospital Vale do Guaporé. Na sessão da semana passada, os vereadores questionaram o que vem sendo administrado no Hospital Vale do Guaporé no que se refere ao tratamento da Covid-19. Inclusive, protocolaram um requerimento com 10 questões, justamente indagando o que vem sendo oferecido à comunidade, aos pacientes, no Hospital Vale do Guaporé. Diante destes questionamentos e de uma entrevista concedida pelo médico à Conte FM, o diretor da emissora propôs um debate. De um lado, um representante do parlamento, do outro, o diretor do Hospital Vale do Guaporé. Nesta terça-feira, por mais de 1 hora, os dois debateram vários pontos, tanto do questionamento político quanto das respostas técnicas. No final, uma avaliação positiva, tanto do parlamentar quanto do médico. Afinal, o objetivo é único: encontrar uma solução para o tratamento da Covid aqui em Pontes Lacerda. Nas considerações do vereador Ricardo Augusto, ele saiu satisfeito com o que foi proposto e debatido na Conte FM. A gente tem que debater, não é porque se trata de uma instituição, né, de grupo de médicos, que nós vereadores não podemos contestar. Eu tenho que ser formado agora em engenharia mecânica para discutir com um mecânico que arrumou meu carro e não ficou bom. Onde tem dinheiro público, nós iremos cobrar sem problema nenhum, independente se gostem ou não. O Hospital Santa Casa é um hospital particular, mas que recebe dinheiro público, dinheiro do município, e os vereadores estão sim fazendo a sua parte. Aprovamos projeto de lei que é crédito adicional de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 600 mil para a compra de UTI, para a compra de hemodiálise. Nós estamos, e isso acontece em parceria, município, vereadores, né, o governo do estado, o governo federal. Nós estamos aqui para lutar pelo Hospital Santa Casa. Então esse era o nosso objetivo, foi um debate bastante tranquilo, o doutor foi bastante sensato, educado. Nós também não proferimos, né, palavras que difamassem a pessoa dele. Esse é o objetivo. Se nós entrássemos em atrito agora, nesse momento quem estaria perdendo era a comunidade, era o Hospital Santa Casa. O médico Dr. Eduardo Mauad, sempre com um discurso muito refinado e tranquilo, pontuou aquilo que, segundo ele, é necessário para o bom atendimento no Hospital Vale do Guaporé. O profissional, que inclusive é o diretor da unidade hospitalar, lamentou alguns questionamentos que, segundo ele, foram exagerados por parte dos parlamentares. Inclusive, durante a entrevista, ele também lamentou o fato de comentários de que a UTI do Hospital Vale do Guaporé tenha ganhado o termo de UTI da morte, de UTI desnecessária para Pontes Lacerda. Mas, segundo o mesmo, o debate foi importante, afinal, uma oportunidade de esclarecer muitas dúvidas da população. Estou muito contente de ter feito esse debate, explicar para a população a real situação de que está acontecendo em Pontes Lacerda e apontar o que a nova gestão que a gente está há 50 dias tem feito para melhorar essas questões. Então eu acho muito importante esse debate para mostrar para a população e informar o que realmente está acontecendo. Com relação à questão do protocolo, que foi, de certa forma, a tônica desta ação promovida aqui pela Conte. Vai mudar alguma coisa, doutor? Como é que fica a questão do protocolo? Eu acho que houve uma infelicidade por parte dos vereadores com relação a isso, mas não vejo maldade nas falas. Eu acho que eles se equivocaram questionando o protocolo, porque quando você fala em um protocolo, não é simplesmente uma prescrição médica, um medicamento. Quando você fala em protocolo, você fala de fluxo de paciente, de como ser atendido, de como é feito o atendimento, quanto de oxigênio, como é feita a limpeza. Então, quando você avalia um protocolo, o protocolo é multidisciplinar. Tem profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Então, quando você implementa, todas essas pessoas estão concordando com essa atividade. Então, quando você questiona o protocolo, você está questionando todas essas pessoas.
Não vejo maldade na fala dos vereadores, eu acho que foi uma infelicidade muito grande e eu vim aqui esclarecer isso para a população, porque foi colocado de uma maneira em que o Hospital Vale do Guaporé não estivesse se atualizando e que as pessoas estivessem morrendo por conta disso. E não é possível que 160 funcionários se reuniriam para fazer maldade para a população. Isso não faz sentido. Foi questionado que as taxas de mortalidade aqui são mais altas. Como foi comunicado, Nova Mutum tem 30 leitos, Nova Mutum é 90 quilômetros de Lucas do Rio Verde, a segunda melhor cidade do país para se morar. O IDH lá é absurdo. Depois você anda mais um pouquinho, tem Sorriso. Depois você anda mais um pouquinho, tem Sinop. Aqui a gente precisa de uma vaga em Cáceres, que são 250 quilômetros e geralmente não consegue, tem que ir para Cuiabá 500. Então não tem como comparar a nossa região. Porque lá ao longo dos anos, ao longo de 10 anos, recebeu investimentos bilionários. Então eu fiquei triste com algumas falas e eu vim aqui justamente para me explicar, falando que antes queriam a UTI e não querem mais. Isso é uma inverdade, isso é um absurdo. As pessoas saem da UTI sim, e as nossas taxas da UTI são mais baixas que a média nacional. Mas o grande problema que a gente enfrenta é pacientes que aguardam leitos de UTI. Então essa é a nossa grande dificuldade, porque estamos numa região muito carente no serviço de saúde. Como é que está a fila de espera, doutor, hoje, a realidade do Hospital Vale do Guaporé, no que se refere a pacientes internados que aguardam leitos na UTI? A gente tem 10 leitos de UTI e hoje a gente tem 6 pacientes para pelo menos entrar só dentro da nossa instituição, fora na regional. Esses pacientes precisam de leitos de UTI urgente. E se eu tivesse mais 20 leitos, os outros 10 leitos estão chegando, eu já conseguiria colocar. Antes o hospital não tinha o CISREG, que é o sistema de regulação. Antes a gente tinha que ligar para Cáceres, isso era o terror de todos os profissionais que trabalhavam lá. Hoje a gente implementou o CISREG dentro do hospital, falta só ser a aprovação pelo Estado. Então a gente mesmo consegue direcionar esse paciente, a gente está criando um polo independente. O hospital está crescendo, a gente está há 50 dias e a gente pegou o hospital em condições absurdamente tristes. Não foi a gente que foi pedir, pelo amor de Deus, para assumir o hospital. Entregaram a gestão e ninguém quis. E eu, de coração aberto, desde o primeiro dia eu estive aqui, eu falei, isso vai se transformar em um polo regional. Outra fala que me deixou triste, eu diria, é falar que antes queriam UTI e agora não querem. Isso é um absurdo, entendeu? Então essas coisas que vão pegando. Mas eu entendo a postura de todos, eu sei que as críticas são importantes, só que elas têm modo de serem criticadas e modo de serem falados, e o hospital está aberto para qualquer um. Como eu disse, é um hospital particular que presta serviço para o SUS e toda a prestação de contas do SUS é feito. Então a instituição está aberta para fazer o que quiser, para investigar, para olhar, está aberta a todos. E para qualquer médico que quiser trabalhar ali, eu me comprometo a fazer a contratação. E se os vereadores ou outro órgão quiser colocar um médico especialista ou um outro especialista que eles julguem que não tem que seja mais capacitado do que os médicos que estão aqui, podem colocar, eu me comprometo a contratar. Eu me comprometo de coração a contratar esse profissional. E deixar uma coisa muito clara aqui, não é culpa de ninguém, não é culpa dos médicos, não é culpa dos políticos, não é culpa dos vereadores, não é culpa dos repórteres, não é culpa da população que não faz lockdown e precisa trabalhar, porque as pessoas precisam trabalhar. Serviço essencial é todo aquele que a gente traz dinheiro para dentro de casa. Então, colocar um pouco a mão na consciência e saber que isso não é culpa de ninguém e que vai passar. Agora, doutor, o que a população pode esperar com relação à Santa Casa? O protocolo será mantido, será ajustado, inclusive o próprio presidente da Câmara fez uma intervenção durante a entrevista sugerindo a abertura aí de novos medicamentos. O que pode ser ajustado nesse sentido? O protocolo ele é atualizado a todo segundo, como eu falei, eu tenho acesso a uma plataforma mundial, que eu leio artigos todos os dias e não só eu. Tem alguns outros responsáveis técnicos por outros setores, vamos supor, o responsável pela hemodiálise, o responsável pela UTI, o responsável pelo hospital. Então a gente está em contato a todo momento, surge um novo artigo, uma nova diretriz, a gente já implementa e tudo que a gente faz é seguindo a ciência. Pode ser que daqui 10 anos fale, nossa, a gente tratava a Covid dessa maneira. Mas hoje o que se preconiza é isso. A gente vai evoluir, eu sei que vai. Mas eu não posso usar uma terapêutica que não existe.
Não existe. Então, a gente usa a terapêutica que é implantada nas grandes instituições, nas instituições respeitadas no país. Universidade de São Paulo, usamos o protocolo do Albert Einstein, usamos o protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que a nossa realidade aqui é diferente. Então, esses protocolos são adaptados. Então, eles não são atualizados todos os dias, eles são atualizados todos os segundos. O protocolo é algo dinâmico, não é uma folha que a gente prega. O protocolo é algo dinâmico. Então, é isso que eu queria deixar claro para a população. Ainda durante a entrevista com o médico Dr. Eduardo Mauad, aproveitamos para fazer mais um questionamento. Como está a média salarial no Hospital Vale do Guaporé? Afinal, a informação é de que na região tem profissionais recebendo muito mais do que aqui em Pontes Lacerda. Realmente, os salários de alguns colaboradores é abaixo da média. Eu já me comprometi a ter um reajuste salarial. O hospital estava passando por questões de dificuldades extremas em relação a recurso. A gente readecou, a gente colocou a prestação de contas em dia. Isso era um problema que a gente tinha muito grande. A gente tem a ajuda da prefeitura para conseguir adiantar verba. Então a gente vai aumentar, sim, eu me comprometi, a gente vai aumentar o salário dos colaboradores, sim. Com relação a plantões, a salários de médico, não está abaixo do que é preconizado. O que está abaixo, sim, e eu vou fazer esse reajuste que a gente assumiu agora, é aumentar salários de profissionais que estão ali na linha de frente. Enfermeiro, técnicos de enfermagem que acordam todos os dias e tem essa dificuldade imensa de falar: nossa, eu preciso enfrentar mais um dia de Covid, mais morte, mais dificuldade. Quando tudo isso vai acabar? E no fim das contas, o salário lá, um salário muito abaixo da média, então a gente vai fazer esse reajuste com certeza. Já o diretor da Conte FM em Pontes Lacerda, Antônio Luiz Neto, agradeceu a participação tanto do representante da Câmara quanto do Hospital Vale do Guaporé. Segundo ele, este é o papel da imprensa, informar a população. A avaliação é a melhor possível, porque o objetivo do veículo de comunicação é informar. E nós sabemos que o nosso país ele já está dividido. A política pensa de um jeito, a ciência provando de outro, e assim vai. E a gente não quer que essa celeuma ela continue em Pontes Lacerda. A população precisa ser bem informada. E hoje nós tivemos uma aula aqui com o Dr. Eduardo Bessani de como é um procedimento dentro de uma UTI. Eu agradeço muito, principalmente o cavalheirismo dos dois, tanto do Ricardo Augusto, o vereador Ricardinho, como também do Eduardo Bessani, que durante mais de 1 hora nós conseguimos trazer muita informação à população, que às vezes está desamparada, Celso Garcia, com tanta fake news, com tantos medicamentos, com tantos tratamentos mirabolantes, mas que quando cai lá dentro da UTI, a história é outra. Então eu quero aqui parabenizar a todos e agradecer mais uma vez a Deus por nos dar a oportunidade de fazer desse veículo e também dos demais canais, como o Portal Lacerdense, como a Rede Sudoeste, que conseguiram transmitir a informação necessária.